Vamos ficar à disposição para continuarmos a atualizar as nossas fofocas cósmicas. Então, estou à disposição. Qualquer assunto é muito bem-vindo. A primeira a se inscrever. Rogério, estou lendo um livro que fala sobre a psicoterapia reencarnacionista. E ele coloca que, através da regressão, que o ser consegue acessar o seu lado negativo, uma técnica, né? E através dessa terapia você consegue a reforma íntima. Você poderia ter seu comentário sobre esse assunto? Sim, e uma coisa que eu fiquei em dúvida, sobre a reencarnação. Ele coloca sobre como se a reencarnação fosse sempre programada, sempre fosse uma coisa organizada, né? Organizada sempre é. Porém, para a ótica humana, existem duas maneiras a gente compreender como as reencarnações se processam. Nesse sentido, apenas a título da nossa compreensão, nós podemos chamar uma dessas maneiras de organizada e outra de menos organizada ou de literalmente desorganizada a princípio. Mas como é que isso funciona? Vamos dizer que um homem e uma mulher jamais se viram e de repente se encontram num bar qualquer da vida, ambos estão cheios de álcool e outras drogas e resolvem fazer sexo, resolvem ter uma relação sexual e naquela noite ocorre naquele período da mulher estar ovulando e um espermatozoide qualquer, com uma carga genética qualquer, fecunda aquele órgão. Em isso acontecendo, dos espíritos que estavam ali, juntos ao homem e ou à mulher, que num estado alcoólico, ou de embriaguez, ou de dependência de drogas químicas, normalmente tem espíritos que ficam absorvendo a componente energética desse tipo de vício. Um desses espíritos é literalmente sugado pela explosão magnética que ocorre na hora em que o óvulo é fecundado. Na hora em que ocorre tal coisa, esse espírito que vai fatalmente encarnar naquele óvulo fecundado, que vai ficar imantado, ele não tem necessariamente relações de afinidade nenhuma com aquela que vai ser sua mãe, com aquele que foi seu pai, e é algo que está acontecendo ao bel prazer dos vícios da humanidade, e não necessariamente algo que fosse desejado ou desejável sob a perspectiva espiritual. Ainda assim, no nível mais alto, no nível que nós, humanos, e nem mesmo os espíritos que estão situados nos ambientes mais primários vinculados a esta humanidade, conseguem perceber, ainda assim, no nível maior de concepção espiritual, eles de lá organizam, entre aspas, dentro do que as circunstâncias permitem, algo que disso tudo possa resultar como sendo útil, entre aspas, para o progresso do espírito que vai encarnar e ou da mãe e do pai que ali estão sem maiores perspectivas de ter uma boa, ou de propiciar uma boa vida àquele espírito que chega. Então, algo que acontece sob essa perspectiva não pode ser, dentro da ótica humana, chamado de organizado. Nós temos que chamar isso de desorganizado, o que é muito diferente de quando alguém, um espírito, livre de maiores karmas, vai encarnar. Normalmente acontece na espiritualidade reuniões entre os afins daquele espírito que vai encarnar e muitos que foram pais e mães daquele espírito, filhos e filhas daquele espírito, cônjuges, amigos, por aí vai, reúnem-se numa espécie de uma festa espiritual e ali é analisado todo o conjunto de méritos e deméritos daquele espírito que vai mais uma vez assumir uma personalidade transitória na Terra. E assim se escolhe nessas reuniões, pai e mãe escolhem as circunstâncias do programa encarnatório da vida que aquele espírito vai ter, de acordo com seus méritos, deméritos, possibilidades e conquistas já realizadas. E dentro desse programa encarnatório plenamente organizado,
onde ali estão colocados pai e mãe, possíveis companheiros no campo da afetividade psicossexual, possíveis cônjuges, os possíveis filhos que irão nascer. Dentro desses 4 muros desse programa encarnatório, o livre-arbítrio do espírito é total, mas só é total dentro desse programa encarnatório. Daqui ele não sai. Só sai se souber transgredir, sob uma perspectiva moral muito elevada, alguns dos aspectos que ali estão postos, ou mesmo sai por mérito pessoal e por semeadura fecunda ao longo daquela existência, ou que traga de outras experiências do passado méritos suficientes que lhe permitam abrir certas portas nessa programação espiritual primitiva ou principal, e daí possa alcançar novos horizontes na vida. Isso aqui chama-se encarnação organizada, que é o caso de todos nós que aqui nos encontramos, sem nenhuma exceção. Nesse sentido, nos anos 50 e 60, e vejo como uma coisa aqui na Terra é complexa, os grandes almas encarnaram para fazer uma movimentação cultural fantástica no mundo. Nos anos 50, 60, 70, mas em especial, no final dos anos 60, aquilo que surgiu como sendo a rebeldia da juventude terminou se associando ao amor livre e às drogas. E esse tal de amor livre, entre aspas, se tornou libertino, e a principal porta de entrada no mundo de encarnações desorganizadas tornou-se presente exatamente por aquilo que de mais moderno existia no mundo, que era o tal do amor livre, onde se supõe que nem tudo que é pretensamente moderno necessariamente é benéfico. As revoluções do mundo têm que ocorrer em cima de padrões que homenageiem sempre o belo e o bem. Na hora que nos afastamos da beleza e da ternura, algo complexo nós assumimos no campo das consequências. E assim foi que o que nós chamamos de trevas terminaram ocupando espaços importantes, e esse problema só foi resolvido nos últimos anos. Nos anos da última década do século passado, e ainda está por ser resolvido em alguns detalhes até o final desse século, devido a figuras que terminaram encarnando naquela época, que não eram necessariamente bem-vindos ao fluxo progressista do planeta. Enfim, nem sempre nossos olhos sabem, com a ótica humana que temos e os valores que determinam a nossa forma de perceber a realidade, entender exatamente o que é feio, bonito, o que é bom, ruim, o que é bem, o que é mal nessas histórias. Nós somos apressados no julgamento e na avaliação. Nesse sentido, quando o espírito encarna, ele ia assumindo um novo cérebro animal, transitório, temporário, que nasce para esta vida e para esta vida termina morrendo. Esse cérebro animal transitório, ele somente serve para uma vida, por isso ele nasce e morre. Mas o espírito, quando vai reencarnar, e agora já adentro, a segunda perspectiva da pergunta de Gia. Então, a mente espiritual eterna, que jamais morre e que captura, assimila, apropria absolutamente todas as vivências que ela teve em muitas vidas transitórias aqui na Terra e livres no estado de erraticidade, ela, quando vai encarnar, ela necessariamente fecha toda essa bagagem existencial, já que agora ela vai se submeter a um novo cérebro que nasce, entre aspas, virgem, e que passa a ter marcado no seu campo memorial tudo aquilo que, através dos sentidos desse corpo animal, desde a hora em que ele é fecundado no íntimo da mãe, ele passa a sentir e perceber, e são esses valores e informações que irão agora compor o novo modo de pensar do espírito, e o modo de pensar espiritual da sua mente fica como que adormecido, e ele se torna refém do modo de pensar de Rogério, de Luiz, de Giane, de Ricardo, na medida em que a gente pensa que é Rogério, na medida em que nós pensamos que somos Luiz, Ricardo, Giane. E isso chama-se ilusão profunda. Como resgatar, através da psicoterapia reencarnacionista, problemas do passado, e como praticar reforma íntima através do processo? É isso que você perguntou. Ninguém pratica reforma íntima através do processo reencarnacionista.